Já se fizeram muitos documentários sobre Francisco Sá Carneiro. Muitos discursos, muitas homenagens. Por isso é melhor avisar desde já. Este não é mais um documentário sobre Sá Carneiro. Não serve para o lembrar, serve para nos lembrar. Sá Carneiro não foi uma figura icónica vendida em t-shirts. Não foi um herói de guerra. Por causa de um desvio na coluna nem sequer fez a tropa. Não foi um revolucionário no sentido usual. Era um burguês, de fato e gravata, católico, de, abre aspas, boas famílias. As circunstâncias em que morreu, violentas e polémicas, deram-lhe contornos de mito. E, no entanto, não foi pela forma como morreu que aqui o evocamos. Foi pela forma como viveu. Recuso-me a aceitar que o nosso povo tenha por natureza de ficar eternamente sujeito ao paternalismo de um homem, de um sistema ou de uma classe. Recuso-me a admitir que, ao contrário dos outros povos, não possamos ser capazes de conciliar a liberdade com a ordem, o progresso com a segurança, o desenvolvimento com a justiça. Numa época em que parecia só haver duas formas de estar na política, a favor da ditadura ou combatendo-a na clandestinidade, Sá Carneiro arriscou uma terceira, derrubá-la por dentro. Aos 35 anos, então, um jovem advogado na cidade do Porto aceitou ser deputado à Assembleia Nacional na qualidade de independente. Durante 4 anos fez 85 intervenções e apresentou projetos e propostas de alteração de lei a favor da liberdade de imprensa, amnistia dos presos políticos, autodeterminação dos povos das colónias, contra a censura e a polícia política. Propostas recusadas uma a uma pela maioria. Quando a última foi chumbada, uma revisão constitucional que devolvesse ao povo o direito de eleger o chefe de Estado, abandonou a Assembleia. Sá Carneiro, um deputado a sério num parlamento a fingir, tinha perdido as ilusões, mas provocado um dos primeiros grandes abalos ao regime. As linhas programáticas foram aqui várias vezes invocadas e constituem efetivamente o nosso fundamento, a nossa base como partido. Sá Carneiro chegou à política por uma via invulgar, o catolicismo. Fascina-o a teologia de Congar, a visão otimista da história de Chardin, o personalismo de Mounier. É influenciado pela doutrina social da Igreja, mas acredita também no mérito individual. Retém uma máxima que o há de acompanhar toda a vida. Proporcionar a cada pessoa segundo as suas necessidades. Exigir de cada um segundo as suas possibilidades. Quando se dá o 25 de Abril, leva estes princípios para o partido que funda 11 dias depois. Ao PPD empresta ainda outro elemento, o carisma pessoal. Num espectro político dominado por duas figuras bem implantadas no país, Álvaro Cunhal e Mário Soares, o homem que tinha contestado a ditadura, olhos nos olhos, percorre o país para falar aos portugueses que não se revêem nem no comunismo nem no socialismo. Em pouco tempo, faz do PPD a segunda força política nacional. Durante os conturbados anos do PREC, foi o porta-estandarte daqueles que se levantaram contra os excessos da Revolução e os desvios que ameaçavam a constituição de um verdadeiro Estado de Direito. Saberá adotar um estilo pragmático na busca da resolução dos problemas concretos dos portugueses. Manter-se-á sereno perante as dificuldades, naturais ou artificiais que lhe surjam, e, simultaneamente, recusará seguir os caminhos fáceis, mas fraudulentos, da demagogia. Em 1979, consegue a primeira maioria absoluta da democracia portuguesa. À frente de uma aliança entre PSD, CDS e PPM, forma um governo verdadeiramente reformador que se bate contra a tutela do poder militar sobre a vontade popular expressa nas urnas. Inicia a abertura da economia à iniciativa privada. Desenvolve os contactos para a integração de Portugal na então Comunidade Económica Europeia. Distribui terras pelos pequenos agricultores. Morre tragicamente em 1980. Mas é a ele que em boa parte devemos algumas das mais importantes conquistas políticas da década seguinte. A extinção do Conselho da Revolução, a limitação dos poderes presidenciais, o fim das nacionalizações na banca, nos seguros, nas empresas, na imprensa. Francisco Sá Carneiro lutou por um país moderno e europeu, por um Estado sustentável, descentralizado, justo e plural. Lutou pela igualdade de oportunidades, mas também pela responsabilidade individual. Foi o primeiro líder europeu a chamar um ambientalista para o governo.
entre outras originalidades, que fizeram dele aquilo a que alguns chamarão um homem à frente do seu tempo. Não foi consensual. Nunca o tentou ser. Não temeu defender as suas convicções, mesmo quando parecia estar sozinho, e, no entanto, os factos provam que nunca esteve. Nos comentários a este vídeo, alguns escreverão talvez que já chega de falar de Sá Carneiro, ou que Sá Carneiro não foi assim, ou que se Sá Carneiro fosse vivo diria ou faria isto ou aquilo. Se fosse vivo, Sá Carneiro teria hoje 80 anos. E ninguém tem o poder de saber o que diria ou faria. Este pequeno filme não serve para o lembrar. Serve para nos lembrar do seu exemplo. Lembrar que vale a pena lutar com esta coragem por aquilo em que se acredita. Lembrar que a democracia não tem donos. Lembrar que Portugal muda e avança sempre que quisermos que Portugal realmente mude e avance.